E aí, pessoal, preparem-se para conhecer a história de uma verdadeira heroína da fé. Hoje a gente vai embarcar na incrível aventura de Santa Antonina, uma jovem que mostrou para todo mundo o que é ter coragem de verdade. Já parou pra pensar nisso? Porque a história que a gente vai ver agora parece muito uma daquelas jornadas de anime, sabe? Onde a força que vem de dentro é o maior poder da personagem. Então, bora lá! Beleza, nossa aventura começa num lugar chamado Niceia. Era lá que vivia a nossa heroína. A vida dela parecia super normal, mas mal sabia ela que um desafio gigantesco estava prestes a começar. Então, essa aqui é a Antonina, uma jovem cheia de fé que morava lá em Niceia, uma cidade que, naquela época, fazia parte do imenso Império Romano. Ela vivia a fé dela com muita alegria, só que ser cristão naquele tempo não era nada fácil. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. O Império Romano, que era o maior poder do mundo antigo, começou a enxergar os cristãos como um problema. E aí, a fé de todo mundo foi colocada à prova. Para a gente entender o que estava rolando, o Império Romano era gigante e superpoderoso. O imperador da época, um cara chamado Diocleciano, resolveu que todo mundo tinha que adorar os deuses romanos. Só que para os cristãos, isso era impossível, né? Então o dilema era bem claro: ou você abandonava Jesus ou enfrentava as consequências, que podiam ser bem terríveis. E então, acontece um momento que muda tudo na nossa história. Pelo simples fato de não esconder sua fé em Jesus, a Antonina foi denunciada para os soldados do imperador. A aventura dela estava só no começo, e agora não tinha mais como voltar atrás. Agora, a nossa heroína vai ter que enfrentar o seu maior teste. Chegou a hora de mostrar aquela força que só a fé dá, sabe? A verdadeira prova de fogo da sua coragem. E o primeiro passo dessa jornada foi bem difícil. Ela foi presa. Imagina só a cena, ser levada para a cadeia só por acreditar em Jesus. E não foi por pouco tempo não, viu? A Antonina ficou 2 longos anos na prisão. Pensa só, 2 anos. É muito tempo de paciência, de oração e de uma força que parecia não acabar nunca. Olha, tentaram de tudo, mas tudo mesmo para fazer a Antonina desistir. Ela sofreu muito, foi torturada de várias formas para que ela negasse a fé. Só que parecia que quanto mais eles tentavam, mais forte a fé dela ficava. Era simplesmente inabalável. E mesmo com toda aquela pressão, a coragem dela era incrível. A atitude dela era a de quem sabia que nada, absolutamente nada, poderia mudar sua decisão de seguir a Jesus. Era como se ela dissesse a todo momento: meu coração e minha fé pertencem a Jesus. O teste final foi o mais terrível de todos. Queimaram as mãos e os pés dela, mas nem assim ela desistiu. Ela se recusou até o fim a abandonar Jesus. E então, na sua própria cidade, ela enfrentou o martírio, sendo queimada viva por amor a Cristo. Mas atenção, pessoal! Essa história não termina com tristeza, não? A morte da Antonina não foi uma derrota, pelo contrário, foi a sua maior vitória. Ela se transformou numa luz para o mundo inteiro, mostrando o poder que a fé tem. Sabe como a gente chama heróis como Antonina? Mártir. O catecismo da igreja explica pra gente que mártir é aquela pessoa que dá o maior testemunho de todos, uma prova de amor tão grande que vai até a morte. É como se a pessoa dissesse: eu acredito tanto nisso que eu dou a minha vida por essa verdade. E a coragem dela, de fato, virou um farol, uma luz super brilhante que atravessou os séculos e continua guiando a gente, nos inspirando a amar Jesus com essa mesma força, não importa qual seja o desafio. Então, o que a gente pode aprender com o legado dessa mulher tão valente? Vamos ver como a gente pode guardar a memória e os ensinamentos de Santa Antonina no nosso coração. Anota aí, o dia dela é 4 de maio. E o mais legal é que o nome dela significa valente. Combina perfeitamente, né? A gente pode pedir ajuda dela quando estiver passando por alguma dificuldade ou quando precisar ter mais firmeza na fé. Por isso, a gente reza: Santa Antonina, rogai por nós. A história da Antonina faz a gente pensar. Hoje, talvez a gente não enfrente os mesmos desafios que ela, mas sempre tem um jeito de mostrar coragem na fé. Como será que a gente pode ser valente na nossa fé, no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão. E olha, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a entender melhor a fé, já deixa o like, combinado? Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. Ah, e se ainda não faz parte da nossa turma, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho. Assim não se perde nenhum conteúdo novo sobre fé, Bíblia, catequese, tudo isso. Agora eu quero ver um pouco o pessoal de casa. Alguém já tinha parado para pensar nisso antes? Ficou com alguma dúvida? Ou tem alguma sugestão de tema?
Pode deixar tudo aqui nos comentários. Eu leio tudo, viu? E quem sabe a sua pergunta não vira tema do nosso próximo encontro.